Agora sim, sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula em formato remoto, na disciplina de Introdução à Administração, código CTB 332, do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Roraima, para o semestre 2022.1. Lembrando que nós estamos em ensino remoto emergencial durante essas 2 semanas, por conta da questão do aumento dos casos de Covid que nós tivemos na universidade, principalmente na turma, onde eu também acabei sendo premiado com, com, esse, com essa doença. Antes que a gente inicie o conteúdo em si, eu quero agradecer a presença do administrador Jameson Brandão, que ele vai conversar conosco sobre marketing. Jameson está bem aí, cabelo comprido. Dá um tchauzinho aí, Jameson, para o pessoal poder ver. Aí, Jameson, ele é formado pela Universidade Federal de Roraima. Daí ele pode se apresentar um pouquinho, Jameson. Você se apresenta e a gente vai fazendo bate-papo primeiro sobre marketing, depois a gente entra sobre efetivamente na pesquisa que nós realizamos. Tem que abrir o som, James, tá mutado. Perdão. Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Como bem dito pelo Carlos, né? Meu nome é Jameson, eu formei aí pela Universidade Federal de Roraima, e atualmente eu estou morando em Brasília, né? Eu vou fazer 3 anos, agora em novembro, que eu estou por aqui, e nesse tempo aí que eu me graduei, né, em administração, eu também fiz uma pós pela USP, lá de Piracicaba, USP Exalc, em varejo e mercado de consumo. Também trabalho com a minha principal atividade, né, vamos dizer assim. Minha principal atividade é o funcionalismo público, né? Eu trabalho nos Correios e também faço campanhas na internet para infoprodutos, né? Essas são as atividades principais, digamos assim. Mas também tem outros projetos aí em paralelo, né? O mais recente é uma plantação de café que a gente está desenvolvendo aí em Roraima, inclusive, e de cafés especiais, né? Em sistema de SAF, de agrofloresta. Mas assim, depois se quiserem tirar uma dúvida sobre isso, a gente conversa mais na frente. Mas só para vocês verem que a gente está aí em mundos bem distintos, né? Num primeiro momento, mas que ao mesmo tempo também estão intimamente ligados. E no decorrer da aula aí a gente pode comentar um pouquinho a respeito do porquê que esses três mundos estão intimamente ligados, né? E aí a gente entra aí com a temática do marketing, que é bem legal a gente discutir isso e entender essas conexões que acontecem no meio dos negócios, no meio empresarial. No mais, passo a palavra aí para o Carlos. Beleza, Jameson, obrigado novamente pela disponibilidade de participar da nossa disciplina, que sempre nos ajuda quando a gente vai conversar um pouco sobre marketing com os alunos. Mas, assim, o primeiro momento que a gente vai colocar sobre o marketing, eu acho que é importante que a gente desmistifique aquela visão de que o marketing, ele simplesmente ele existe para fazer propaganda. Essa é uma das questões assim mais complicadas quando a gente pensa em falar de marketing para o grande público, para o senso comum, porque geralmente o marketing está muito associado a simplesmente eu fazer uma propaganda, uma peça publicitária, quando muito, uma propaganda de televisão, hoje em dia uma propaganda no YouTube, uma propaganda no TikTok, propaganda em uma revista. Você vê fotos, um outdoor. E geralmente o marketing é dito para o senso comum ou para o grande público como isso. E falam geralmente que o marketing está muito também relacionado só com a imagem da pessoa. Tanto é que tem os maqueteiros, entre aspas, com muitas aspas,
voltados a trabalhar com a imagem pessoal, principalmente de políticos ou de pessoas que estão disputando determinados cargos eletivos. E essas pessoas, elas acabam necessitando de que você tenha uma boa, digamos assim, um bom trabalho na sua imagem. Mas só que o marketing, ele não começa exatamente na propaganda, mas ele inicia-se no produto. Então não tem como eu fazer uma propaganda de algo que não existe. Ou não tem como eu vender alguma coisa que ninguém vá querer comprar. Então, o primeiro passo que o marketing ele vai fazer é ajudar no desenvolvimento de um produto. A gente tem aqui um exemplo, tem um exemplo aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver um lápis. Eu tenho um lápis aqui. Como é que eu consigo chegar, por exemplo, às formas desse lápis? Como que eu consigo chegar ao quanto que as pessoas estariam dispostas a pagar por esse lápis? Quais seriam as cores que eu estaria agregando? Quais features ou quais agregados que eu estaria colocando nesse lápis? Se vocês forem ver aqui, o lápis ele tem uma pontazinha com borracha aqui, ele é um lapisinho azul, mas é uma ponta normal de grafite. Então, no momento em que está se estudando, vou fabricar um lápis, beleza. Vão fazer pesquisa da espessura que o lápis tem, a durabilidade, o que eu posso agregar. Vou colocar aqui uma borracha atrás, uma das partes do lápis para poder ajudar a uma eventual correção. E por que eu devo colocar? Porque eu já estou pensando também em qual vai ser a utilidade desse produto para além do uso ordinário dele, do uso cotidiano dele. Então, o marketing ele passa por isso. Então, todos nós, hoje, principalmente agora durante esse período de aulas, estamos utilizando equipamentos eletrônicos. E cada um dos equipamentos que nós utilizamos, ele tem uma função, ele tem algumas questões que se destacam em relação a outros produtos, mas ele foi concebido para uma usabilidade, para que a gente possa usar. Se a gente for pensar, por exemplo, nos fones de ouvido que muitos de nós estamos usando, uns estão usando fones mais simples, com fio, outros estão usando fones sem fio, tem outros que estão usando inclusive fones com RGB para poder se destacar melhor e aumentar o número de FPS que é colocado no jogo, não é? Então a ideia de cada produto é para atingir um público diferente ou principalmente atender uma demanda que existe. E muitas vezes a demanda não é explícita. Por isso que é feito a pesquisa. Vocês no beta teste, vocês realizaram a pesquisa, por quê? Vocês foram encontrar primeiro quem seriam os clientes possíveis de vocês, quanto que eles estariam dispostos a poder pagar por um produto ou serviço que vocês estão ofertando. Desculpa, pessoal, ainda continuo tossindo muito. Além disso, saber que tipo de produto, o que vocês poderiam agregar. O pessoal que está vendendo churrasquinho, por exemplo, como é que chegou a formatação? Eu vou colocar o churrasquinho com a salsicha para poder ser vendido. Por que agregou só a farofa, não colocou outros produtos? Como é que chegou ao preço, a precificação? Tudo isso tem a ver com marketing. Imagine o seguinte, se o pessoal lá do churrasquinho tivesse colocado a R$ 10 um churrasquinho, teria conseguido vender? Ou seria fácil de vender? Seria ou não? Com a palavra o pessoal do churrasquinho. Alô, tá me ouvindo, professor? Estamos. Pode repetir o que o senhor acabou de falar? Que cortou. Seria fácil vocês venderem os churrasquinhos de vocês se vocês estivessem vendendo
a R$ 10 o espetinho? Não, porque além das pessoas não terem essa quantia, vamos dizer assim, acharem que não compensa, também tem os concorrentes, que seriam o RU e a lanchonete. Para eles lá, vamos dizer assim, um pastel, um risóleo, independente, é 6, R$ 7. Então, vocês vejam o seguinte, o marketing ele não é desassociado de nada. A gente pega o exemplo aqui da, do pessoal do churrasquinho, eu poderia até dizer, Tamires, como é que é vender o brownie lá na universidade? Como que você chegou ao preço de R$ 7 o brownie? Aquele com Nutella e R$ 8 o brownie com Nutella e ninho. Bom, além da precificação que a gente tem que fazer com os custos, né? A gente se baseou também, mais ou menos como o Francisco falou, no valor dos concorrentes. Então, a gente não poderia botar a vender, por exemplo, a R$ 10 um brownie, porque não ia sair. O pessoal ia achar muito caro. E tendo outros produtos mais acessíveis, e a gente também tem concorrentes, digamos assim, várias outras pessoas dentro da universidade, de outros cursos, que também vendem o mesmo produto. Claro, o nosso tem um diferencial, né? Mas a gente também não pode extrapolar o valor, porque senão o produto não sai mesmo tendo uma qualidade muito superior. Perfeito. Então, vocês percebam que mesmo que a gente não tenha estudado formalmente o marketing na nossa disciplina, vocês já utilizam elementos do próprio marketing, análise do próprio ambiente, análise dos potenciais clientes, análise dos potenciais concorrentes, para vocês até mesmo precificarem os produtos de vocês e montarem o produto como um todo, como entregue para todos nós. Então, o marketing, o último ponto, na verdade, vai ser justamente chegar lá na propaganda. A propaganda, ele é um composto, obviamente, do marketing, mas a propaganda e a publicidade, ela é colocada como uma tentativa de seduzir eventuais clientes que ainda não conhecem a marca, não conhecem os produtos. Então, é importante que fique isso sedimentado na cabeça de vocês, que a ideia principal do marketing é conseguir gerar recurso financeiro para a empresa. E, obviamente, gerando recursos financeiros para a empresa consegue chegar no seu objetivo principal, que é a perpetuação ao longo do tempo. Obviamente, através do lucro, de crescimentos e assim por diante. Um outro detalhe importante que a gente tem que ver, sabendo que o marketing é uma ferramenta para gerar dinheiro, começa-se a ter estudos do marketing sobre o comportamento que as pessoas têm. Comportamento que elas têm frente a uma oportunidade de compra de um determinado produto ou aquisição de um determinado serviço. Eu acho que aí, Jameson, é a deixa para a gente poder entrar e já falar da tua pesquisa. Eu já vou abrir aqui, enquanto você iria começar a falar sobre um pouquinho essa questão de comportamento do próprio consumidor, como que eles... Eu fiquei um pouquinho perdido Rapidinho, Carlos. Você quer já entrar no TCC ou... A gente fala do TCC e depois fala da apresentação como um todo. Só ver se eu consigo abrir aqui. Aqui não está abrindo, não. Zezé. Bom, se ele não está abrindo aqui no meu computador, no meu iPad, eu vou abrir por aí. Deixa eu ver aqui. Ele não está entrando aqui. Que lindo. Eu acho que ele não entra depois que a gente começa a fazer a gravação de áudio. De áudio não, gravação do vídeo, eu não devia ter fechado. Se aqui, só um segundinho. Mas enfim, pessoal, falando um pouco sobre a questão, enquanto eu abro aqui, vou ter que abrir aqui no computador mesmo. Falando um pouco sobre a questão relacionada aos comportamentos.
no marketing começa a se ter o estudo do comportamento como um todo das pessoas, visando principalmente o comportamento do consumidor. Então, como que um consumidor ele reage quando ele vê, por exemplo, ele chega em um local e que esse local está vazio, que não tem ninguém comprando nesse local? Será que ele se sente estimulado a comprar? Daí, além disso, se um consumidor chega, por exemplo, em um local que está abarrotado de gente comprando assim e comprando e comprando e comprando, será que esse consumidor ele não fica mais estimulado a poder comprar? Esse é o tipo de pergunta. Em um momento onde nós vivemos digamos assim, uma concorrência gigantesca em termos de oferta de produtos e serviços, qual que a minha empresa ela conseguiria se diferenciar perante as demais? Essa é uma pergunta importante que a gente tem que se fazer. Como que eu consigo me diferenciar? Como que eu consigo fazer com que as pessoas se sintam motivadas a comprar produtos e consumir serviços na minha empresa? Qual o tipo de experiência que eu estou fornecendo para o meu cliente? Perdão. Qual o tipo de experiência que eu estou oferecendo para o meu cliente quando ele entra na minha empresa? Essas perguntas, elas são feitas e necessariamente elas precisam ser respondidas ao longo de todo o trabalho que é realizado dentro do marketing das empresas. Então não fica só na questão da propaganda. Porque a gente precisa fazer a propaganda. Porque a propaganda é a alma do negócio. E a gente vê muito isso, muito essa fala que a propaganda é a alma do negócio. Na verdade, a propaganda, se vocês forem pensar muito bem, a propaganda ela é algo que acaba ajudando a todos nós. Vocês estão conseguindo ver o compartilhamento de tela? Eu tô. Eu consigo. Perfeito. Sim, professor. Tá, agora eu vou dar aqui um play. Conseguiu ver ainda? Compartilhamento? Não, né? Sumiu, não foi? Aqui tá aparecendo, Carlos, mas Tá. não tá em tela cheia. Para Tá, eu mim vou colocar aparece. aqui. Não, aqui não tá, não. Tá. E agora? Tá do Não, mesmo né? jeito. Tá aparecendo, mas Aqui tá aparecendo. Não. Eu vou só colocar não aqui tá em tela tela cheia. cheia. Peraí. Bom, aqui para mim sumiu tudo. E ficou tela branca também. Tá, peraí. Esses migrantes digitais, vou te falar. Não, cara, não é isso. Nas aulas funciona tudo direitinho. O problema tá todo só no. Vocês estão conseguindo ver alguma coisa agora? Aqui tá aparecendo só as janelas, né, de quem tá com a câmera aberta. Ah, tá. Aí voltou, né? Tá o Favelado e a Tamires. Ah, tá. Bom. E agora? O que ele tá aparecendo aí para vocês? Tá aparecendo nada, não. Nada. O senhor tá com a câmera aberta? Só a câmera Não tá de todo aparecendo mundo. nem câmera de ninguém. Vixe. Peraí. Deixa eu Aqui ver tá aqui uma aparecendo só coisa. as câmeras de vocês ligadas. Vai começar a comer, Francisco, vai pegar falta. Pam, 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 pam. Tá, eu acho que agora vai dar. Peraí. E aí? Agora foi.
Ah, Agora foi. Aí sim. nada como. E geralmente, ô James, só para você ter uma ideia, eu uso pelo iPad, mas depois que eu começo a gravar a aula, e eu cometi esse erro, eu me esqueci que eu não consigo entrar em compartilhar é, atividade, né? Porque geralmente eu faço aqui pelo próprio iPad, jogo aqui pelo iPad aí direto e fica numa boa. Aí fica até melhor. O Teams ele não deixa eu entrar na sala, agora ele vai deixar, só para sacanear comigo, quer ver? Eu vou fazer isso daqui que é até melhor, peraí. Vou tirar essa tela aqui, vou parar esse compartilhamento. Eu vou jogar pelo iPad melhor, só para me desmentir. Mas enfim. Deixa eu pegar aqui. Ele é melhor ele compartilhar por aqui pelo iPad, que daí eu consigo ficar com a tela toda aqui na minha frente. Ó, apareceu aí uma tela grande, né? Pronto, tá aí. Quer conversar um pouquinho sobre o trabalho, James, antes da gente começar a apresentação como um todo? Explicar um pouquinho? Eu acho que é interessante, né? Mas Isso, eu queria saber duas coisas. Só para confirmar, a turma de contabilidade, né? contabilidade. E qual que é o semestre? Primeiro, calorada, tudinho, todos os calouros aí. O primeiro semestre no meio do ano. Não, pô, a gente tá quase no final do Oh, semestre já, tá finalizando, né? Tá certo. né? Deu um bug na cabeça. Mas tá. Então, vou falar um pouquinho da questão do antes, né? Antes do TCC. Eu acho que é interessante essa parte do planejamento, da elaboração, de como foi pensado a temática, de como foi pensado a estruturação, né, do TCC. E o TCC, ele tem muito uma particularidade, porque na época eu tinha empresa aí em Roraima, né? E a gente tinha algumas necessidades, digamos assim, né? De implementar dentro da empresa, né? Alguns elementos que a gente via como importante. Então, à época, a gente tinha uma loja de produtos de informática e a gente se espelhava muito nas lojas da Apple, por exemplo, né? Então, a loja da Apple, quando você para estudar, ela é cheio de detalhes, cheio de características que são estudadas, né? Mas que, a olho nu, quando você passa na frente da loja, você quase não percebe, né? Você que é um cliente ali, vou usar essa palavra normal, né? Está passando ali no shopping, ele talvez não pare para analisar isso. Mas dentro da academia, nossa, é um laboratório gigantesco. E daí, como eu já tinha a empresa, né? A gente tinha aquela necessidade de entender um pouco mais sobre questões sensoriais, né? Questões, por exemplo, de vitrine, questões de clima, questões de iluminação, cheiro, música, que são elementos ali contidos na loja que muitas das vezes eles não são potencializados dentro da empresa, né? Às vezes você chega no supermercado e tem lá uma música qualquer. Às vezes é uma música que não é agradável para a maioria das pessoas e intuitivamente, sem perceber, elas não gostam daquilo porque na mente delas desperta um desconforto e elas acabam não mais frequentando determinados ambientes, né? E o que a gente queria era que esses elementos, esses sensores, né, eles estimulassem justamente o contrário, né? Estimulasse que na mente da pessoa ela permanecesse mais tempo dentro da loja. Então, eu vou dar um exemplo, né? Eu não vou colocar um ar-condicionado lá
16. 16 é o mínimo de frio, né? E também não vou colocar lá no 30, né? Porque se ficar muito frio, a pessoa ficar com frio, ela vai querer sair da loja. Se ficar muito quente, ela também não vai querer entrar porque fica um lugar abafado. Então a gente tinha que estudar ali uma temperatura amena que fosse agradável e que a pessoa permanecesse mais tempo dentro da loja, né? E até puxando um gatilhozinho ali, é interessante que esses estudos você trata ele, né, de forma ali material, né, de forma pensado para a loja, mas nada adianta se você não repassar o porquê das coisas para os funcionários, né? Então, apesar de eu colocar lá o ar-condicionado no 24, o camarada que está lá dentro, depois que eu saio, ele vai e coloca no 16. Aí acabou o estudo todinho, né? Não adiantou nada fazer os estudos. Então, assim, a gente faz essas interações, né? Fazia as interações com os nossos funcionários, justamente para eles entenderem o porquê das coisas e tentar manter, né, essa dinâmica da estrutura da loja. E daí, eu estava o quê? Como empresário, também já trabalhava lá no Correio e precisava me formar, né, gente? Não tem jeito. TCC é um momento que, quando você faz a primeira vez, ele parece um bicho de 7 cabeças e tal, e você tenta elaborar da forma mais detalhada e complexa possível ali para sair um bom TCC, mas no final das contas é algo simples. Depois que você passa por isso, você vê que realmente ele é simples e que não precisa de todo esse minimalismo, né, para construir, para fazer um TCC. Aí no decorrer, eu acho, Carlos, que dá para a gente ir comentando, né? O que vier na mente, eu posso ir falando no meio, e se alguém quiser perguntar também, acho que aí a gente pode manter essa dinâmica, né? Não sei como é que você pensou. Perfeito. A gente faz a apresentação, na verdade, assim, eu já tinha montado o vídeo de apresentação e passei para eles, mas só que eu não sou ingênuo de achar que todo mundo assistiu e só vai vir com perguntas para cá. Mas, porém, todavia, a gente faz a apresentação como um todo, mas um detalhe importante aqui. Vocês vão ver que está o nome do Jameson, está o meu nome aqui, e está o nome do professor Francisco Carlos também. Que essa apresentação aqui, nós transformamos esse trabalho do Jameson, que foi um TCC, foi um trabalho de conclusão de curso, em um artigo científico, e nós conseguimos fazer a apresentação desse artigo científico com sua posterior publicação no Congresso Brasileiro de Encontro de Cursos de Pós-Graduação de Administração, o ENANGRAD. Isso foi em 2019. Então, o professor Francisco Carlos nos ajudou a fazer a formatação do trabalho como um todo para o artigo científico, por isso que ele entrou aqui. E quem foi fazer a apresentação desse trabalho à época lá em Minas Gerais, lá em Uberlândia, na Universidade Federal de Uberlândia, fui eu quem tive que ir. Tem o pessoal que está reclamando, está falando que a internet está ruim, mas não se preocupem que a gente está gravando a aula, depois eu posto o vídeo da aula para vocês poderem assistir tranquilamente. Então a gente começa aqui com a justificativa, não é, o Jameson? Acho que é interessante você falar um pouco da justificativa, o que justificou o seu trabalho como um todo. Tem aí três fatores, né? Que seria o novo cenário com a inauguração de 2 shoppings, aumento de oferta e estagnação da demanda e alteração do comportamento do consumidor. O que acontece? À época, acho que a grande maioria deve pelo menos lembrar que existia lá no 31 de março foi o primeiro shopping da cidade, né? Foi o Boa Vista Shopping. E em 2000 me lembra aí, Carlos, 14 ou 15? Fechou no final de 2014. 2014, isso. E daí tinha aí, né, o burburinho primeiro da inauguração dos shoppings e tal. E daí antes era um e depois virou 2. A gente já imaginava que um shopping seria mais que suficiente para a cidade.
quando falaram em 2 shoppings, a grande maioria das pessoas acharam um absurdo e tal, que não comportava, etc e tal. E nesse momento, começaram a levantar, né, as estruturas de shopping e, cara, estava quase tudo pronto, e nesse meio tempo aqueles consultores, né, para a venda dos estabelecimentos, né, das lojas dentro do shopping, os caras estavam trabalhando freneticamente ali em tentar vender, passar espaço, e logicamente eles foram no Boa Vista Shopping, onde tinham vários lojistas ali, e que seriam potenciais empresários dentro dos novos shoppings, né? E daí, Carlos, só volta um slide, por favor, para eu lembrar qual que é o primeiro. E daí, né, esse é o cenário, né, da inauguração dos 2 shoppings. Como é que um shopping ele acabou se desfazendo, né? Os lojistas começaram a sair do Boa Vista Shopping e começaram a migrar alguns para esses 2 shoppings, né? Um dos 2, ou ainda para algum outro polo, né? Que seria um comércio varejista de rua, né? Uma Jaime Brasil da vida, não sei, alguma coisa nesse sentido. E daí, aumento de oferta e estagnação de demanda, né? Foi o que a gente pensou. Cara, será se vai ter tanta gente para esses 2 shoppings? É a pergunta que a gente fazia, né? Será se vale a pena pagar um absurdo de aluguel, né? Que até então a gente não tinha o empresário, né? Roraimense não tinha esse costume, né? Digamos assim, de pagar 6, 7 mil reais em 40 metros quadrados, 35 metros quadrados, né? Enquanto que no Boa Vista Shopping você pagava, sei lá, 500, 800 reais em espaços 2, 3 vezes maior que esse, né? E também a questão da alteração do comportamento do consumidor, né? A partir do momento que os shoppings inauguraram de fato, né? Não sei se vocês lembram, mas até então, onde que tinha uma escada rolante? Lá no aeroporto, né? Aí, de repente, o shopping tem até escada rolante, o shopping tem elevador, né? Então, as pessoas começaram a frequentar mais os shoppings, né? Ir para lá para passear e tal. E tudo isso mexe com o comportamento dessa pessoa, né? As ofertas, elas ampliam, né? E daí, o cliente, ele tá ali, ele quer comprar um sapato. Então, ele pode pensar, né? Ah, vou no shopping, levo meu filho, então combino com um amigo, encontro ele lá, como alguma coisa, tomo um sorvete, e depois eu compro o tênis, né, o sapato. Então, assim, o fato de ter mais ofertas ali no mercado mexe muito com o consumidor. E também a questão das âncoras, né? Vieram várias outras empresas de grande porte, né, que são as âncoras, e que elas já fazem isso há muito tempo, né? Em São Paulo, Rio e outros polos, né? E daí elas só fazem o quê? Meio que o Ctrl-C, Ctrl-V. O que elas fazem lá no Rio, São Paulo, elas colocam lá no... É meio padronizado, né? Até que se você entrar numa loja, sei lá, da Renner, em um estado, ela é muito semelhante ao outro estado. Ou da C&A, ou da Marisa, ou de quem quer que seja. Elas são muito semelhantes ali. Mas tem também um apelo para, como essas lojas já existem há muito tempo, elas têm um treinamento, né, de seus funcionários, elas às vezes têm um benefício para o funcionário que uma loja local talvez não tenha, seja um vale alimentação, um plano de saúde, alguma coisa nesse sentido, né? E tudo isso melhora, né, vou usar essa palavra, tende a melhorar a questão do atendimento e, consequentemente, um destaque maior dentre as lojas já existentes na capital, que muitas das vezes não se preocupam muito com essa questão do comportamento consumidor, porque ele está lá com a loja dele, tem cliente entrando e saindo, e ele atender bem, atender mal, tanto faz para ele.
Mas a partir do momento que começa a ter uma oferta maior no mercado, ter uma concorrência mais pesada e uma concorrência com uma qualidade, né, superior, aí o empresário local ele tende a sofrer mais com isso, né? Inclusive, nesse período, algumas lojas fecharam, né? Tentaram mudar e não conseguiram, enfim, tiveram seus problemas. Então, tendo esse cenário, né? Inauguração de 2 grandes polos, né? Aumento da oferta, né? Comportamento consumidor. Poxa, são três situações bem interessantes, né? São 3 movimentos ali, 3 elementos que mexeram muito com a cidade. E daí, aonde tem esse tipo de fenômeno, acaba sendo um lugar, né, interessante para uma pesquisa de TCC, por exemplo, né? Pode passar, Carlos, por favor. Esse shopping foi extinto, né? Inclusive, eu fui aí em Roraima em abril, acho que estavam mexendo aí, né? Acho que vai virar alguma secretaria. Fechou em 2014, estamos em 2022. Olha só o tempo que uma estrutura dessa ficou fechada e abandonada, né? Pode passar. Então, aí você tem polo varejista de rua versus shopping center, né? Então, se a gente parar para pensar, são os 2 grandes polos, né, predominantes, né? Então, ou você compra numa loja de rua, uma Jaime Brasil, uma Taíde Teve, Saulo Rodrigues Pessoa, enfim, em Boa Vista tem vários polos, né? Normalmente, em cada bairro sempre tem uma ruazinha ali, bem movimentada, que acaba um conglomerado, né, de lojas que foram se juntando uma do ladinho da outra e forma ali aquele polo, né, que a gente chama de polo varejista de rua. E o shopping center ele já é algo mais elaborado, mais pensado, né? Loja de rua, só para voltar atrás ali um pouquinho, as pessoas vão abrindo. Abrir uma farmácia, abrir um açougue, um mercado, e dá vontade da cabeça do cara e vai abrindo, né? Normalmente eles pensam assim, já tem uma farmácia, um mercado e não sei, e uma farmácia, um mercado e um açougue. Não tem aqui uma loja que vende plástico, sei lá. Então ele acaba introduzindo alguma coisa que vende plástico. Mas assim, não é nada pensado coletivamente, né? Cada indivíduo vai lá e coloca o seu negócio. O shopping não. O shopping ele já é planejado, né? Ele tem essa característica aí de que não pode haver tanta concorrência dentro do shopping, né? Entre os empresários. Então, o cara tem ali uma loja de produtos de informática. Se o shopping entender que aquela loja supre a necessidade daquele polo, ele provavelmente não permite que outro empresário, né, abra outra loja lá dentro. Ele vai dar preferência para um outro negócio que não tem, justamente para fazer e tentar construir, né, e formar esse mix, né? É claro que é pensado. Então, pode haver 2 lojas? Sim. Pode ter 3? Sim. Mas é dentro dos estudos do que o shopping ele acaba fazendo e projetando, né, ali naquele ambiente. Quer falar alguma coisa, Carlos? É importante que se lembre que isso tem muito a ver também, essa mudança, essa questão de mix, tem muito a ver com o perfil de quem está consumindo no shopping, a quantidade de pessoas. Shoppings menores, eles tendem a ter lojas de perfil mais exclusivo. Então, você tem 1 ou 2 lojas no máximo do mesmo perfil, salvo as âncoras, que âncora é âncora e vende tudo. Se vocês forem ver, por exemplo, no Garden, hoje em dia, o Garden tem Americanas, que vende tudo, desde chocolate quebrado, sabão em pó, daí vai passando para... mas é a realidade, né? DVD, Blu-ray, daí passa para videogame, vende celular, vende televisão, então vende de tudo. Daí você tem outras âncoras
que são mais nichadas. Por exemplo, a Renner, Riachuelo, que são concorrentes entre si, diga de passagem, tá? Que vendem roupas padronizadas, né? E você tem outras lojas de roupas dentro do Garden, tem várias outras. Mas, por exemplo, agência de turismo só tem uma. Daí você vai para outra, joalheria só tem uma. Então, dá para perceber muito bem que existe, por conta do público, da capacidade de venda de cada uma dessas lojas, perdão, existe um público mais selecionado, né? Existe um público, não, uma oferta, na verdade, mais selecionada. É isso que eu estaria contribuindo no momento, Jameson. Pode Pode continuar. avançar, Carlos. E daí é um polo que todo mundo deve conhecer, né? Que é a Avenida Taíde Teve, né? Aí tinha uma estatística que movimentava aí no final de semana, eu não lembro se é 40, 60 mil pessoas, uma coisa assim, que é poxa, o estádio lá do São Paulo, Carlos, tá mais ou menos isso, né? O estádio Não, cheio, 67 mil pessoas. 67 mil pessoas. 67 mil. Então, é uma quantidade muito significativa de pessoas que passam por aí, né? Pode passar. Lota aquele estádio daquele time lá, parece uma impressora da HP, tem lá em Itaquera. Isso aí lota, com certeza. Corinthians, né? A gente não fala esses nomes feios, pô. Perdão. Mas, assim, é interessante que a feira, essa foto não é de agora, né? De 2018, 2019, coisa assim. Mas hoje em dia tá pior ainda. A feira tá maior. A famosa feira do garimpeiro tá maior e tem mais pessoas indo lá ainda. E é um dos shoppings, né? Esse aí é o Garden. Lembrando que, lembra lá do título, né? Do tema do trabalho, né? Polo varejista de rua ou shopping center, né? Quais os fatores de influência, né? Então a gente teve que analisar, né? Poxa, os shoppings estão abrindo. Será se os shoppings nessa abertura mais preparado, mais planejado, será se eles vão ter algum impacto significativo para com os empresários locais, né? Isso daí era uma interrogaçãozinha, uma pergunta que a gente acabava se fazendo, né? Apesar da gente não entrar muito nessa temática, né, dos empresários locais, mas com o resultado da pesquisa é possível a gente prospectar alguma ideia sobre isso, né? Pode passar, Carlos. Pátio, né? O lado Caranã. Pode passar. E aí estão os nossos objetivos, né? Todo trabalho ele precisa ter um objetivo ali, aonde ele quer chegar, né? A resposta, né, para a pergunta que tem que ser respondida. E o nosso objetivo geral era preferência, né, do consumidor de baixa renda entre polo varejista de rua e shopping center, né? Então a gente queria saber, entender qual era essa preferência, né, desse consumidor, né? Está muito bem ali limitado, né, o consumidor de baixa renda, onde? Num polo varejista de rua ou num shopping center. A gente não poderia falar o nome dos shoppings, né, na época do trabalho, mas a gente tira a foto e coloca, isso a gente poderia, mas não citar que fez a pesquisa lá dentro e tal, para não levar nome do shopping e tal. A gente precisaria de uma autorização e tal, isso não foi feito. A gente só pediu mesmo espaço para consultar os clientes, né, as pessoas que andavam por esses locais. Mas foi o pátio, né, o shopping que fica lá no Caranã, foi lá que foi feita a pesquisa, e porque a gente entendeu que na concepção desse shopping
Se vocês olharem lá no site da Abrace, que é uma associação dos shoppings, né, do Brasil, tem a classificação, o nome do shopping, quantidade de pessoas que circulam, tamanho, a classe social, né, que vai frequentar aquele shopping. Então, com essas informações, a gente escolheu entre um e outro, né? Então, o pátio ele estava mais próximo do que a gente queria. Objetivos específicos, né? Fatores de influência do consumidor boavistense de baixa renda na escolha entre polo varejista de rua e shopping center, né? Então, assim, os frequentadores, eles preferem o quê? O shopping ou algum polo de rua, né? Se é rua, por quê? Se é shopping, por quê? O que levam, né, essas pessoas a escolherem determinado polo em detrimento de outro? Identificação do perfil sociodemográfico, né? E daí a gente entra ali um pouco mais a fundo na questão sociodemográfica, que é, por exemplo, a idade desse cidadão, grau de escolaridade. A renda, né, está associada à classe baixa, sim, só que dentro da classe baixa tem ali um mínimo e um máximo, né? Então, aonde que o cara está transitando, né? Mais para cima, mais para baixo, né? Então, isso é interessante também. Pode passar, Carlos. Então, baixa renda, né? Segundo o Centro de Excelência em Varejo da Fundação Getúlio Vargas, né, considera, a gente precisa ter um parâmetro, né? Vamos considerar baixa renda, o que é? Seriam classes sociais D e E, que recebem até 5 salários mínimos, né? E isso representa aí 91 milhões dos brasileiros, que corresponde aí a 40% desse montante, né? Carlos, vou aproveitar aqui o teu pai é do IBGE, comenta um pouquinho, porque eu não lembro muito das datas, aquela questão, por que é 2008? Eu lembro que a gente tinha uma defasagem, né, na pesquisa do IBGE. A gente estava com defasagem. O pessoal entender o porquê que está com lá de 2010, né? Deixa eu voltar aqui. A questão é que a gente utilizou os estudos da Fundação Getúlio Vargas, e o IBGE ele tem uma visualização do que vem a ser baixa renda um pouco diferente do que a Getúlio Vargas, mas nós preferimos utilizar a metodologia da Fundação Getúlio Vargas. Uma questão de validação, inclusive mesmo pensando na metodologia para publicação, que o pessoal dá bastante peso para Getúlio Vargas. Um detalhe importante, se a gente fosse tentar replicar essa pesquisa hoje, a gente continuaria utilizando os dados do censo de 2010, porque esse atual governo ele não fez o censo que deveria ter sido feito em 2020. Inicialmente, antes mesmo de ter a pandemia, já havia um corte orçamentário, e em 2020 já se sabia que não teria censo, nós não tivemos em 2021, também a culpa, pelo menos, foi colocada pela pandemia, e teria que ser realizado agora em 2022, e pelo que a gente tem percebido, está muito atrasado. Tá? Qual o problema disso? Que esses dados todos ficam totalmente defasados para a gente poder entender, por exemplo, Boa Vista, segundo o censo, em 2010, ele tinha 284.313 pessoas, habitantes. Mas só que nós não temos o dado hoje real, nós temos uma estimativa. O censo ele vai na casa de cada um e vai perguntar: e aí, você mora aqui? Quantas pessoas que moram com você? Então, são dados fidedignos, os dados censitários. Mas, enfim, não foi, a gente optou pela Fundação Getúlio Vargas à época por conta da metodologia, até mesmo do entendimento do que vem a ser classe A, B, C e D, que o IBGE não trabalha com esse tipo de classe, né?
só fala salário mínimo ou não salário mínimo. E daí nós temos aqui, que aqui em Roraima, ou melhor, aqui em Boa Vista, 71.227 pessoas recebiam até 5 salários mínimos, tá? 5 salários mínimos significa uma renda, hoje, atualizando, de mais de 5 mil reais. Tá? Esses 5 mil reais, 5K, esses 5 mil reais, você fala bem assim, pô, mas 5 mil reais é bastante dinheiro. Não é, se você for considerar uma família. Se você for pensar na renda per capita, das famílias, por exemplo, uma família normalmente é composta pelo marido, pela esposa e geralmente são 2 filhos. 5 mil reais dá 1.250 por cada morador da casa. Então você já começa a ver que começa a ficar mais apertado, mas até mesmo a configuração das nossas famílias aqui em Roraima, eles são diferentes do ponto de vista de que tem famílias que têm 6, 7, 8, 10 pessoas que moram baseado no salário de uma única pessoa. Mas, enfim, essa baixa renda, ela representaria, no caso, 25% da população. Tá? A gente fala aqui da questão do PIB também, né? 40, seria uma população e seria um recurso avaliado em 435 milhões, 909 mil reais que essa população teria em mãos, tá? E o PIB também em 2010, tá? Que a gente conseguiu que o PIB de Roraima é 5 bilhões de reais. Então a gente teria menos de 10% do PIB na mão de 25% da população. Olha, negócio importante de ser pensado. Tá ok, Jameson? Vamos seguindo aqui o referencial teórico. Jameson, você caiu? Não, perdão, esqueci de tirar o microfone. Ah, beleza. Referencial teórico, né? Comércio varejista, rua e shopping center, né? Comportamento consumidor, esses aí são os assuntos tratados, né? E autores que influenciaram a pesquisa, o Juraci Parente e o Christoph Teller, né? Tinha também o Mal Brandão, né? Inclusive, o cara tem Marcelo Mal Brandão, foi meu meu professor. sobrenome, que foi professor do Carlos aí. Metodologia, a pesquisa classifica-se como quantitativa, né? Survey e descritiva exploratória. Delimitação e amostragem, né? Tipo não probabilística, população de baixa renda, como já foi dito, frequentadores de ambos os shoppings, né? Coletamos 423 questionários entre setembro e novembro de 2017, e aplicação na Avenida Ted Teve e shopping center, né? Localizado no bairro Calmé, que ninguém sabe qual é. Na época a gente não podia falar o nome. Na verdade, nem deveria falar, mas tudo bem. Mas vocês acreditam que saibam que existe um shopping lá no bairro Calmé? Apresentação. Isso, pô, meu bairro. E daí, né? Vai, Carlos. Começa aí na linha de escolaridade já? No perfil sociodemográfico? Ele entra escolaridade, daí a frequência relativa e absoluta. Tá. Então, aí o nível de escolaridade, né? A gente tem ali que, 423 pesquisas, né? Pesquisas não. Questionários. Perdão, questionários. Porque a pesquisa é uma só. A questão é a quantidade de formulários que foram feitos, né? Então, ali a gente tem ali, uma predominância, né, maior ali no ensino médio completo, né,
que representam ali, ó, 235, né? Que representam também, é melhor falar das porcentagens ali, 55,56, né? Então, estão com o ensino médio completo. Em segundo ali, um superior incompleto, né? E ainda apareceu ali, que é interessante frisar também, que é o ensino básico, né? Ensino básico completo, apesar de ter ali 2,60, mas ainda assim apareceu essas pessoas, né? E daí que, de fato, né, acaba confirmando, né, se você for ver lá os dados do IBGE, o ensino médio completo é uma característica, de fato, de uma população, né, de baixa renda, né? E acabou que foi confirmado aí na pesquisa também. Pode passar, Carlos. Questão da idade, né, faixa etária, nós temos ali uma frequência maior lá entre 18 e 26 anos, ali na primeira linha. Ô Jameson, só um momento. Quando a gente está vendo aqui, por exemplo, até R$ 4.500, 5 salários mínimos hoje são mais do que R$ 4.500, mas a época era, tá? Então, hoje vai dar, acho que tá 1.100 e pouco, né? Acho que já bateu 1.200, não? 1.200, se bater 1.200, 5 salários mínimos seria R$ 6.000. 6.000 reais. Entendeu? Mas a época, o baseado no salário mínimo era 4.500, por isso que tá aqui essa questão da renda familiar, tá? Vamos lá. Então, 18 a 26, pessoas muito jovens ainda, né? Que frequentam esses polos. Ali com 34, você tem ali de 27 a 37, e corresponde ali uma renda familiar de entre 1.500, né? 1.501 até R$ 3.000, né? E de 49 a 59, e esse acima de 59, né, que ficou ali em zero, então vamos considerar só o 49 a 59, que foi a menor frequência absoluta, né, com 11,11%, né? Então, a pesquisa ela tem uma característica de pessoas muito jovens, né, 18 a 26 anos, que tem uma renda ali de R$ 1.500, né? Provavelmente era o salário mais algum benefício ali, né? Daria, se não me engano, era próximo de 2 salários mínimos, né? Na época. Próximo de 2 salários mínimos. Acho que, se não me engano, era R$ 800 o salário mínimo. 700 e pouco. Era o que se tinha na época. Uhum. Se vocês quiserem, pô, vocês podem puxar aí rapidinho na internet. Só é colocar lá no Google salário mínimo em 2017. Era R$ 937. Pronto. Então daria um salário mínimo Quase 2. e meio. 1,8. Salário mínimo e meio. E daí, fatores de influência, né? Aí que a gente entra na parte mais assim, que eu particularmente acho mais interessante, né? É entender essa questão desses fatores, né? Então, nós temos aí, ó, questão de acesso, variedade, valor, percepção de preconceito, questão do estacionamento, né? E o que está em azul seria a qualificação de rua, e o que está em vermelho, ou pelo menos aqui para mim é vermelho, não sei para vocês. Vermelho. Tá a classificação dos shoppings, né? Então, nós temos ali o resumo de acesso. 61% acreditam que a rua, o polo varejista de rua tem, de fato, um acesso melhor, né, para essas pessoas. E daí a gente entra também numa questão de percepção do pesquisador, né? Que é mais ou menos assim: vocês
não sei se é o comportamento, e alguém, se quiser se manifestar, pode ficar à vontade, tá? Até para contradizer, né, o que eu estou falando, né? Ou ainda para confirmar, né? Às vezes a cidade ela tinha uma cultura muito de você quer ir num determinado local, você quer estacionar na porta do estabelecimento, né? Você quer descer e dar poucos passos e entrar no estabelecimento. Então, o polo varejista de rua ele acaba proporcionando isso, né? Então, o cara estaciona em cima da calçada, no meio da rua ali, na beira da rua, né? Então, tem essa facilidade, né, digamos assim, do acesso ao estabelecimento. O shopping, ele, apesar de ser mais organizado, digamos assim, por ter o estacionamento, por ter a área demarcada, mas ele fica distante do shopping, né? Você tem que estacionar e tem que andar bastante. Boa Vista, ou está chovendo ou está fazendo sol. Nos últimos anos, tem mais chovido do que qualquer coisa, né? Então, o estacionamento que não tem uma cobertura, por exemplo, a pessoa já fica meio assim, poxa, eu não vou, né, pegar essa chuva toda e tal. Então, tem esses fatores, né, que acabam influenciando. E daí, no primeiro momento, a gente pensa, poxa, o shopping, por ser organizado e tal, talvez tenha um destaque maior em todos os fatores, não necessariamente, né? Um outro ponto também é a questão da cobrança, né? Há pouco tempo aí, eu acredito muito, Carlos, se você quiser complementar, que o Não, shopping não, pode continuar. ele foi dos precursores, né, na questão de cobrança de estacionamento, né? Então, até então, você tinha o quê? O aeroporto, né, que fazia uma cobrança, mas se você fosse esperto, você pegava o ticket, passava lá dentro do estacionamento, carregava as coisas e saía pelo outro lado sem pagar, né? Quem nunca, né? E daí, o shopping ele veio com essa ideia de ter estacionamento, mas ele quer cobrar. Ele quer tudo para ele o metro quadrado tem que render alguma coisa, né? E daí o acesso acabou que a rua, o polo varejista de rua, ele teve um destaque maior, né? Apesar de que ainda quase 40%, né, 38,42% de pessoas ainda se demonstraram favoráveis ao acesso, né? Questão de variedade, né? Variedade está associada à questão de lojas, né? Quantidade de lojas, né? O cliente vai no shopping, será se tudo o que ele precisa consumir está dentro desse polo? Então, o shopping aí já teve um destaque, ó, já foi praticamente inverso ali a questão do acesso, né? Então, 61,56% das pessoas entenderam que o shopping estava assim bem estruturado, ele tinha ali toda a quantidade de loja suficiente para atender a demanda dele, né? Questão de valor, né? 75% entendem que o valor ele foi mais percebido na rua, em detrimento do shopping. E daí, eu vou abrir aí, Carlos, aí você convida aí, mete o dedo em algum dos alunos aí nessas letrinhas JC, CJ, pede para falar um pouquinho da percepção de valor e de preço, né? Que eu acho que é uma temática que a gente poderia comentar um pouquinho, se valor e preço são a mesma coisa, se quando a pessoa viu o nome valor, ela entendeu o que de fato é valor, ou se de repente confundiu com preço. E aí? Vamos lá, Strite. O que você acha, Strite? Professor, eu acho que muitos estavam buscando, digamos assim, pelo gráfico, a novidade, né? A novidade de um lugar de compra. E porque digamos assim, alguns dos critérios que fazem, né, eu, por exemplo, comprar no shopping, digamos assim, que ele faz a prazo. Quer dizer, você pode comprar a prazo ou à vista. Tem essa questão de fidelizar o cliente.
coisa que em algumas partes do mercado não tem, só é à vista. A promoção, digamos assim, ou, digamos, o abatimento dos preços é na hora e é pouco, né? A gente sente no nosso bolso. Claro que quando a gente for, vamos comprar assim, digamos, no Estúdio Z, né? Os sapatos lá são caros, só que são parcelados, então a gente não sente. Eu acho que isso foi um atrativo do shopping, digamos assim, chamar a população a comprar mais lá. E eu acho que não houve uma, digamos assim, uma, uma ilusão, não, uma motivação de compra. Então, por isso que teve esse aumento no shopping. Porque a compra no shopping, né, pelo que eu entendi da proposta de vocês, foi a motivação de, digamos assim, de saber por que se compraria mais num shopping ou não. Mas dessa perspectiva foi pelo estado social, né, de querer, digamos assim, comprar no shopping, ter toda a questão da novidade. A novidade que fez com que esse marketing, né, de boca a boca, marketing de propaganda, né, de todos os setores, né, é possível ver tudo que se tem no livro. Então, o shopping ele constrói. E essa pesquisa de vocês esmiuça, digamos assim, a amostragem dessa perspectiva. Foi o que eu entendi por hora, professor. Beleza. Vamos ver aqui. Jonathan Doce, o que você acha? Questão do valor e do preço. José Henrique levantou a mão. Vai lá, José Henrique. Tá me escutando, professor? Perfeito. Assim, a diferença entre valor e preço é que o preço é o dinheiro e o valor é o que ele é. Exemplo, um carro. Um carro, ele custa uns 200 mil, mas aí o valor dele é menos do que 200 mil. Aí a gente fala que ele tem muito preço para pouco carro, entendeu? Beleza. Bruna, o que você pensa sobre a questão da discussão do valor e preço? Pera, você falou comigo, foi? Foi. Repete a pergunta, por favor. O que você pensa sobre valor e preço? Eu vou usar como exemplo o que o Stride falou. Do shopping, né? Eu não tenho como comparar o preço fora, porque geralmente não gosto de comprar fora, porque o que eu vejo de acordo com o preço lá no shopping é que não é tão caro quanto você ir para o centro, você passa raiva para ir para o centro para conseguir um estacionamento ali. No shopping você já tem o estacionamento dentro do shopping, mesmo que vai pagar aquele absurdo, mas você tem, como é que fala? Esqueci a palavra. Mas você tem comodidade em ir para o shopping. Isso, você tem a comodidade em ir para o shopping. E o preço não é tão diferente, até porque tem muitas lojas de departamentos, C&A, Renner, Riachuelo. Então, eu acho que você acaba ganhando indo no shopping com a atratividade dele é o fato de você estar dentro de um local com ar-condicionado, fechado, com maior segurança. No centro, você, por mais que aqui em Boa Vista seja mais tranquilo que outras cidades, você não pode estar mais andando com o celular na mão, mexendo, entre outras coisas. Eu acho que o preço lá vale o conforto que você tem. Gillian, o que você pensa sobre essa questão de preço e valor? Professor, estão me escutando? Perfeito. Sobre valor, eu acho que está agregado à qualidade do produto. E preço é quanto eu estou pagando nele. Então, se eu for comprar uma roupa, por exemplo, o valor dela vai estar na qualidade do material dela e o preço seria quanto eu estaria pagando nela. Perfeito. Jameson. Perfeito, pessoal. É bem isso, né? O que todos falaram, né? Agora eu vou fazer um apanhado geral. O preço
É porque o preço está no próximo slide, né, Carlos? Ele tem uma flagzinha de preço. Ambiente, imagem, acho que é mais na frente. Não, aqui não. Volta, pode voltar, por favor. Mas tem uma parte que fala de preço. Mas tá. Preço e o valor, né? O preço, de fato, é aquele número que consta lá na etiqueta do produto. Então, pegando o exemplo da calça, do carro que foram citados, né? Então, tá lá, uma calça que custa, sei lá, R$500, né? Esse é o preço daquele produto. Agora, o valor, ele está associado ao cliente, né? Ao shopper, enfim, existem várias nomenclaturas para a mesma pessoa. Mas vamos usar hoje a palavra cliente, né? Usar o termo cliente. Cliente é aquela pessoa que vai lá e faz a compra, né? A aquisição. Então, o valor percebido por aquele cliente é particular dele, né? Se ele é uma pessoa, vou trazer assim, mais vaidosa, que preza pela qualidade, que preza pelo estilo, que preza pelas colorações, pela calça da moda ali, ele vai ter uma percepção de valor diferente de uma outra pessoa, né, que não preza por nada desses elementos. Então, pode ser que a mesma calça, para essa pessoa, esteja no valor ok, legal, vale, né, o que ela está pagando, vale aqueles R$500. Agora, para uma outra pessoa que não tem esse apelo por esses elementos, ela vai achar absurdamente caro. É claro que também está associado ao quanto a pessoa ganha, né, em muitos casos. Mas, por uma questão de definição, é justamente isso mesmo. Preço é o que está na etiqueta e valor é a questão percebida pelo cliente, né? E só para vocês entenderem, né, durante a pesquisa a gente acaba comentando, né, o que é valor, né, para essa pessoa, para a pessoa que está sendo entrevistada. E olha só que interessante, né? Na rua as pessoas entendem que os produtos têm um maior valor agregado, né, digamos assim. Então 75% contra 24%. Né? Percepção de preconceito, né? Esse do preconceito, eu acho que é um dos pontos mais legais. 63,51 contra 36,49, né, no shopping. Então, as pessoas que frequentam a rua, elas se sentem, né, com essa percepção de preconceito, né, maior do que quando elas estão transitando no shopping, né? E olha que interessante, né? Normalmente, se você for na rua, né, talvez você não queira se botar, sei lá, uma calça, um tênis, ou se preparar tanto quanto quando você vai ao shopping, né? E na própria rua teve essa avaliação, né? Agora, por que isso aconteceu, né? Na pesquisa a gente não consegue identificar o porquê disso, mas é um elemento interessante, visto que em pesquisas anteriores, né, lá do Juraci Parente, isso aí é totalmente inverso, né? A maior percepção de preconceito está dentro do shopping center, né? A pessoa que está indo lá transitar no shopping, o segurança olha diferente, o atendente olha diferente para aquela pessoa, né? E isso acontece, né, em outras capitais, em outros polos, né, em outros estados, muito mais dentro do shopping center. E em Roraima, em Boa Vista, foi totalmente o contrário. Né? Questão do estacionamento, né? Só um pouquinho, ô Jameson. Essa percepção de preconceito é importante que a gente fale, que a gente converse sobre isso, que uma das discussões que nós tivemos quando chegou esse resultado foi que provavelmente
no shopping você tivesse um treinamento muito mais intensivo, um cuidado maior no treinamento dos vendedores do que nós temos no comércio varejista de rua. A gente tem que lembrar o seguinte, Roraima teve, na verdade, uma expansão comercial durante a época do garimpo. E o garimpo, basicamente, era o que o lojista, o que o comerciante trouxesse, ele vendia. E ele vendia porque a esposa do garimpeiro, ela chegava e comprava tudo. Então não existia digamos assim, um treinamento por parte dos lojistas, dos donos dos comércios como um todo, isso historicamente falando, de se preocuparem com o atendimento ao cliente, de terem uma concorrência que estaria concorrendo com ele no mesmo mercado, no mesmo nicho que ele estaria trabalhando. E essa herança vocês conseguem ainda ver em algumas lojas tradicionais, não todas, obviamente, algumas lojas tradicionais que nós temos em Roraima. O descaso de quando você entra na loja, parece que o vendedor está te fazendo um favor. E geralmente, a gente até discutiu muito isso, que quando você vai para o shopping, a primeira situação que você se depara é com um monte de franquias. E as franquias, elas geralmente elas têm um nível de treinamento com os seus clientes muito mais elevado. E esse treinamento, aliás, com os clientes, desculpe, com os seus vendedores. E esses treinamentos, eles podem ter refletido justamente na forma da pessoa estar atendendo. Às vezes a pessoa está de chinelo, está de bermuda, está com uma camisa regata, vai fazer uma compra e essa pessoa tem dinheiro para poder comprar, mas só que muitas vezes no comércio de rua parece mais um que está vindo aqui só para pegar e me encher a paciência. E no shopping, como tem o treinamento que qualquer entrada de cliente na loja pode significar uma venda, e existe um trabalho intensivo para você aumentar as vendas, existem metas muito bem claras e tudo mais, os vendedores, eles são assim, você não pode pensar que venda é perdida. A pessoa entrou, tem que já, entre aspas, atacar a pessoa, fornecer o maior número de informações sobre os produtos, manter a pessoa mais tempo possível dentro da loja, que alguma coisa ela compra. Então, independente se ela está de chinelo, se ela está de bermuda, se ela está com camisa regata, ou se está com camisa do Flamengo, ela pode vir a comprar alguma coisa, tá? Então, isso tem que só tomar cuidado com o pessoal que está com a camisa do Corinthians, né? Que pode ser que leve a loja todinha sem pagar, né? Não, Mas o do Flamengo é cliente fiel, compra logo e gasta muito. eu não sei não. Sei não. Há controvérsias. A gente pode fazer uma pesquisa sobre isso. Na última vez que eu fui comprar, eu gastei 800 de roupa. Olha aí. Isso é fora da curva, Stretch. É fora da curva. Só você ter uma ideia, o James, o Stretch, ele já é mestre, vai fazer doutorado logo e começou a fazer contabilidade, que ele quer ficar rico agora, contabilidade. Então tá no curso errado. A antropologia vai ser um hobby. Não, olha professor, eu digo assim porque, digamos assim, a fidelidade do cliente é bom, né? E gastar sempre é bom porque a gente ajuda também na comissão, a comissão de venda. Então, um cuidado que tem que se ter, né, quando vai abrir uma loja, né, é não ficar atacando muito os clientes, porque isso incomoda, né? A minha mãe, por exemplo, ela é, digamos assim, bem contra isso. Ela pega, né, pede um atendente. Se aquela atendente for muito, digamos assim, para frente, ela já tira logo, né? Então, isso é um detalhe que vocês deviam ter observado. Essa questão do preconceito, já levando para o lado antropológico, professor, um pouquinho, isso se dá pelo fato da construção social do Brasil, né? Por causa da questão cultural de Portugal, né? E aqui
né, eu acredito que isso tenha diminuído por causa da, digamos assim, da construção da formação da sociedade roraimense, né? Existe, sim, como o senhor falou, a questão do preconceito, né? Não de uma forma velada, assim, né? Porque isso tem se combatido com o passar dos anos. Mas nas, digamos assim, de elite, lá na Villeroy, né? Aquelas de ricão, ainda tem isso. Mas o interessante, Stretch, para a gente poder fazer uma discussão bem mais clara para todo mundo, que na Villeroy, se você for, inclusive naqueles barzinhos que tem na Villeroy, na noite, você vai vestido mais simples, você quase não é atendido. Mas quando você está dentro do shopping, você é atendido nas lojas do shopping. É difícil você ter um mau atendimento em loja de shopping. Por quê? Por conta do treinamento. Tá? Essa que é a questão, treinamento. Eu posso dizer para vocês com toda certeza, se vocês forem em uma loja que não tenha um bom treinamento, se for de paletó e gravata, você vai ser tratado como um deus, praticamente. Agora, se você vai no dia seguinte que você for de paletó e gravata, se for de camisa de time de futebol, for de bermuda, for de chinelo, você é totalmente destratado. A não ser que você seja amigo do dono, você é destratado. Essa é infelizmente, uma realidade que a gente tem. E, obviamente, o Stretch, quando a gente fala sobre essa questão de até mesmo uma construção social que existe, essa pesquisa ela não definiu, por exemplo, não esclareceu, por exemplo, a cor da pele das pessoas, a gente não definiu, por exemplo, qual o gênero que a pessoa teria, porque se a gente conseguiria até fazer cruzamentos para poder entender quem sente que tem mais preconceito e quem sente que tem menos preconceito. Tá? Mas vamos lá, o Jameson, que tá da hora já, daqui a pouco termina o nosso período. A gente tem pouco mais de 36 minutos. Vamos lá, estacionamento. Então, fazer o seguinte, eu vou dar uma adiantada para a gente conseguir terminar. Perfeito. E abrir para pergunta. Bater um bate-papo lá no final, né? Perfeito. A questão do estacionamento aí ficou bem nivelado, né? Bem meio a meio aí. Lembrando que na nossa percepção de pesquisador, a gente achou até que foi alto, né, o nível lá do shopping, visto que o shopping cobrava o estacionamento, né? Mas a gente também pensa que o estacionamento, na época, ele era muito isentado também, né? Dependendo do valor que você comprava, você era isentado. Então, vamos pensar aí que a pessoa vai no shopping já na intenção de comprar alguma coisa, né? Passear ali, mas acaba comprando alguma coisa, então acaba que ela, na cabeça dela, ela entende que o estacionamento fica de graça, né? Pode passar, Carlos. Então aí, ó, questão de vendedores, né? A qualidade do atendimento no shopping foi superior, né? Bem superior, na verdade. Como bem dito pelo Carlos, a gente acredita muito que é por uma questão de treinamento, né? E olha só que interessante. Lembra lá na questão da percepção de preconceito, né? A rua, o preconceito foi maior. E aí, questão de vendedores, isso está associado à qualidade do vendedor, tá? Atendimento e tal, seria cortês e tal. Então, só nesse item, a gente já consegue identificar que, de fato, os vendedores no shopping têm, sim, uma qualificação melhor, logo reflete lá na questão de preconceito, né? Então, se tem um vendedor bem qualificado, né, bem instruído, a tendência é que a percepção de preconceito seja menor, né? É claro que isso aí já é uma análise que é uma percepção do pesquisador, né? Mas a gente não fez cruzamento estatístico, a gente não fez análise, poder validar, né, para poder validar essa afirmativa. Por isso que eu sempre falo, percepção do pesquisador.
numa apresentação de TCC, o pesquisador, além de afirmar o que de fato foi validado, ele também pode dar a percepção dele, né? Que eu acho ali, acho não, enriquece muito a questão do trabalho, né? Questão de ambiente, aí não tem para onde, né? O shopping vai ter um destaque maior mesmo, porque não tem estacionamento, tem iluminação boa, tem segurança, então Ar-condicionado, é um ambiente ar-condicionado. ali, questão do ar-condicionado, então é um ambiente bem agradável realmente, e a rua não tem, né, tudo isso, né? Ao mesmo tempo, é interessante para quê? Se eu te dou esse dado, né, de que o shopping tem toda essa estrutura de ambiente, em contrapartida que a rua não tem, em grandes polos, vou dar um exemplo de São Paulo, os lojistas de rua já começam, sabendo disso, eles começam a criar as suas parcerias, né, digamos assim, e tentar colocar naquele ambiente deles uma estrutura semelhante ao do shopping. Então, de repente, o cara faz ali uma cobertura de rua, de repente ele abre um espaço semelhante a um negócio de comida, como é que fala, Carlos? Um centro comercial. Não, centro comercial não. Praça de alimentação. Praça de alimentação, isso. Me fugiu da mente a palavra. Então, você pode criar ali uma praça de alimentação e tentar ali, né, fazer uma associação ao que o próprio shopping já tem. Questão de segurança, né? Então, 96, ó, disparado, as pessoas se sentem mais seguras dentro do shopping, né? Seja porque no estacionamento tem o seguro, né? Se acontecer alguma coisa com o seu veículo, tem um seguro. Lá dentro do shopping tem os seguranças e tal. Apesar de que algumas lojas, mesmo dentro do shopping, já foram furtadas e continuam sendo furtadas em todos os shoppings do Brasil. Mas na rua, essa percepção, né, de insegurança é bem maior. Questão de infraestrutura... Mas assim, o James, só um pouquinho. É importante que a gente lembre, por exemplo, que dentro do shopping a possibilidade de um cara chegar correndo, colocar uma arma em você e pegar teu celular é quase zero. Tá? Não quer dizer que não possa acontecer, pode acontecer, mas é bem mais difícil. Tanto é que principalmente crianças e adolescentes, é normal você ter famílias que deixam os filhos para passar a tarde inteira no shopping, sabendo que tem uma segurança maior no shopping do que deixar, por exemplo, em uma praça aberta. Isso é comum, muitas famílias fazerem isso em Boa Vista. Inclusive no domingo, que vocês forem nos shoppings, você vai ver um monte de molecada lá correndo de um lado para o outro, como se não houvesse amanhã, porque os pais deixaram eles lá. Simples assim. E aí Mas desculpa. da infraestrutura, vamos lá. Infraestrutura, né? O prédio como um todo, por exemplo, citado na infraestrutura o banheiro, né? Que é uma coisa muito importante, principalmente para o público feminino ali. Então, o shopping, de fato, ele tem uma estrutura melhor, né? Em contrapartida do polo varejista de rua, que muitas das vezes nem se preocupa com isso, né? E a questão da imagem também, o shopping, como que as pessoas veem ir ao shopping, como que elas se veem indo ao polo varejista de rua, né? Então, elas se sentem melhor indo ao shopping, né? Porque é como se fosse um status ali, né? Então, a imagem está associada a isso. Então, tem sim um destaque melhor dentro do shopping. Só que, olha só, não é tão alto assim, né? Mas ainda assim é um valor bem significativo. Carlos? Vamos lá. Satisfação, né? Produto e serviço excede a expectativa do consumidor, experiência de compra, fatores de influência, né? E daí, eu acho que tem uma outra tabela, né, Carlos, depois dessa? Ainda tem depois aqui do Patronage Intention. Né? Que é o Patronage Intention, que aí faz essa relação, né, do consumidor e a loja.
a escolha da loja, né? A frequência de visitas. Então, esses são elementos que foram estudados para a gente chegar nesse patronage intention. Adiantou aí, eu não esqueci, não li a última. E consumidor reconhece a atratividade do polo e demonstra a tendência de preferi-lo em relação ao outro. Pode passar agora. Então, aí é basicamente quando você responde, né, ao questionamento, a pergunta lá do início da pesquisa. Tá, entre polo de rua e shopping center, qual é o que as pessoas preferem consumir, se deslocar, frequentar? Então, por uma questão de satisfação, né, o shopping ele está ali com 56,66%, em contrapartida da rua com 43%, e no final você tem ali que 56,86% preferem, né, quando tem a intenção de compra, elas preferem ir ao shopping, né, contra 43,14% que preferem ir na rua. Então, olha só, a inauguração dos shoppings, elas sim, de fato, vou usar essa palavra assim, né? Eles pegaram, né, comeram essa fatia do mercado, que se não existisse o shopping, esses clientes muito possivelmente estariam gastando o dinheiro delas aonde? Lá na rua, né? Mas agora a rua ela tá perdendo, né, pelo menos nessa época aí, né? Ela tá com um grau ali de perda de espaço, né? Em detrimento da inauguração dos shoppings. Pode adiantar, Carlos. Então, aí, ó, fatores de influência do consumidor boavistense de baixa renda na escolha entre polo varejista de rua e shopping center. Esse aí, ó, é o resumo, né? Os fatores de influência: acesso, variedade, valor, percepção de preconceito, estacionamento, vendedor, ambiente, segurança, infraestrutura, imagem. E lá no final, a gente avalia a satisfação e para onde que eles vão, né? A gente já viu que shopping foi o que se destacou melhor, né? No resumo lá no final. E as considerações finais, né? A população de baixa renda, ela presente em Boa Vista, tem a maior preferência por shopping center, né? A percepção de preconceito está predominante no polo varejista de rua, né? O público frequentador destes polos tem o perfil relativamente jovem, entre 18 e 26 anos, e com uma renda até R$ 1.500, e nível de escolaridade médio completo. Esse segundo item, a percepção de preconceito está predominantemente no polo varejista de rua, inclusive aí já daria uma nova temática aí para um TCC, viu? Pega esses dados, esmiuça mais ele e é possível avaliar exclusivamente esse ponto e investigar por que, né, que na rua a percepção de preconceito é maior, né? E de repente até entender que povos, né, que raça, que etnia percebem mais isso, né? Boa Vista, né, em particular, tem uma predominância ali, né, de povos indígenas, então, de repente, era uma temática aí bem interessante para saber se dentro de uma localidade onde o povo indígena já estava lá, né, já habitavam essa região, e agora outras pessoas estão indo para lá e ainda assim os rejeitam, né? De repente, daria para fazer uma discussão sobre isso, né? Pode passar, Carlos. Ainda por considerações finais, né? Diante dos resultados encontrados com os fatores de satisfação e patronage intention, revela-se que os consumidores estão mais satisfeitos e reconhecem uma maior preferência pelos shoppings. Pode passar. Todo estudo, não interessa se é um TCC, se é uma dissertação, né? Todos esses estudos eles vão ter
limitações, né? E com o nosso não foi diferente, né? Então, a aplicação de técnicas estatísticas mais aprofundadas, né, e com utilização de software específico para análise e correlação dos fatores entre si. Lembra que eu falei sobre nível de preconceito e vendedor, né? Então, a gente poderia fazer um cruzamento ali daquelas informações, poderia, né? Com questões de técnicas estatísticas, né? E softwares, mas a gente não se aprofundou, porque só esse cruzamento já daria um novo TCC, inclusive. Então, a gente teve essa limitação. Eu usei basicamente Excel mesmo, para fazer todas as análises, né? É o que mais se usa, realmente. E dá conta, né? Se você tiver um nível bem mais avançado, dá para fazer algumas análises estatísticas também. E para trabalhos futuros, né, aprofundar na análise individual dos polos, né? Pesquisar exclusivamente só shopping ou exclusivamente só rua, né? E de repente cruzar também a rua, o polo de rua, sei lá, Taíde Teve versus Jaime Brasil versus, sei lá, Saulo Rodrigues Pessoa versus aquela rua lá do Centenário, nem sei qual que é aquela rua lá. Mas enfim, tem um polo Avenida bom ali, Centenário. Avenida Centenário, né? Então, assim, e nós nos limitamos, né, a um shopping e a um polo varejista de rua. Pode passar. Acho que já... E as referências, né? Ali que nem eu falei, né? A questão da Abrace, né? A associação lá do Shopping Centers, Celsons, tá lá o Leite, o Kotler, né? O Juraci Parente, acho que deve estar na próxima página, se eu não me engano. E por aí vai, gente. O Christoph Teller, né? O que mais, Carlos? Tem mais para frente? É finito. E aí acabou, né? E é isso, pessoal. Chegamos ao resultado, né? Predominância lá para o shopping. Analisamos lá cada elemento daquele e ainda aí discorremos sobre a percepção do pesquisador, né? Como que ele percebeu esses fenômenos ao longo da pesquisa. Daí, Carlos, Pessoal, eu pessoal, passo para ti a palavra. tá, valeu, Jameson. Primeiramente, Jameson, tenho que te agradecer muito pela sua disponibilidade da gente conversar com a nossa turma. Tá? Acho que já é o segundo ano consecutivo, a quarta ou quinta turma que você participa já, à distância, né? Agradeço novamente a disponibilidade, mas eu quero fazer alguns comentários importantes com a turma como um todo. Se você puder continuar aqui conosco, eu acho que seria interessante, até mesmo pela sua visão e sua experiência na área do marketing. Turma, vocês pensaram que o marketing faz esse tipo de pesquisa? Vocês imaginaram, se quando vocês falaram, eu vou estudar marketing, vocês imaginaram que a gente fazia pesquisa de comportamento de consumidor? O que você me diz, Melissa, Favela, Mires? De certa forma, sim, professor, porque o marketing a gente aplica também em nós como empresa para poder mostrar para o cliente o que ele quer. Então, para nós mostrarmos o que o cliente quer, nós precisamos conhecer o cliente como um alvo principal. Perfeito. Favela? Alô? Oi, estamos lhe ouvindo. Como a própria Melissa disse, tem que conhecer o cliente, tem que saber o que ele prefere, a faixa etária do valor que ele prefere, assim. E vamos dizer, o tipo de produto, por exemplo, tem clientes, como no meu próprio ramo de alimento. Tem clientes que preferem mais carne, tem clientes que preferem mais linguiça, essas coisas assim. Perfeito. Tamires?
Eu concordo com os colegas, a gente precisa saber o que o nosso público quer, aceita melhor, para a gente poder saber o que oferecer, né? Como ofertar o produto. Perfeito. Então, pessoal, o que é importante que vocês entendam? O marketing não é só propaganda. O marketing não é só aquela publicidade que é feita, tá? Por que eu preciso saber quem é o meu cliente? Por que eu tenho que entender quem é essa pessoa? Para eu poder desenvolver produtos e serviços para atender essa demanda. Quando a gente vê, por exemplo, que... Jameson, pode falar. Levantou a mãozinha? Levantei. Se quiser terminar a tua fala, eu espero. Não, pode. Então, eu vou, assim, apesar da gente estar no meio científico, né, no meio acadêmico, eu vou deixar de lado um pouquinho ali as referências bibliográficas e trazer um pouco mais para o que a gente de fato enxerga, do que de fato a gente consegue algo mais tangível, né, digamos assim. Então, assim, eu gosto muito de associar a questão do marketing à palavra estratégia, né? E quando eu associo a palavra estratégia, né, eu penso também em planejamento. Eu também penso em estratégia. Você faz estratégia para quê? Para hoje? Para ontem? Não. Você faz para o futuro. Então, sempre que você pensar em marketing, pense em estratégia. Estratégia para quê? Para o futuro. Para alcançar alguma coisa, né? Além da venda, né? É claro que no fundo, lá no finalzinho, você vai querer vender mais, você vai querer trazer esse cliente para perto de você, para você poder oferecer vários produtos para ele e ele, entre aspas, fidelizar com você, né? E eu trago entre aspas porque o cliente, ele não é muito fiel não, tá? Eu não acredito na fidelidade de um cliente, né? Se um dia eu vou usar a palavra vacilar, né? Vacilei aqui com esse cliente, é muito possível que ele procure um outro fornecedor, né? Então, assim, vamos entender que marketing é uma estratégia para o futuro, para alcançar alguma coisa, né? Que coisa é essa? Interrogação. Eu só quero dinheiro? Não. Eu só quero vender? Não. Às vezes, eu vou pegar a questão do Nubank, por exemplo, né? O Nubank, alguém tem cartão Nubank aí? Conta Nubank? Sim, já vi, algumas pessoas levantaram, beleza. O que vocês acham de um banco que não dá lucro? É ridículo, né? Como é que o cara tem um monte de dinheiro, é um banco, esse banco não dá lucro, né? Porque a estratégia dele era não dar lucro. Não era, aliás, não é que não é dar lucro, a estratégia dele era fazer captura de clientes. Em contrapartida, quem é o banco que tem o maior número de clientes? Aí você pega como exemplo o Nubank. Então ele fez a captação porque ele entendeu, né, dentro da estratégia dele, que ter clientes, muitos clientes, mesmo dando prejuízo, né, ele entende que isso, ter essa carteira, essa quantidade, num momento futuro, né, planejado lá por eles, não sei se é em 5, 10, 15, 20 anos, né, eles vão ter um ativo grandioso, muito valioso, né? Então, tá dando prejuízo? Tá, mas eles têm uma quantidade absurda de clientes. Absurda mesmo, né? Uber, muitas das vezes, opera dando prejuízo, né? E eu estou falando Uber, a empresa Uber, né? Porque a estratégia deles não necessariamente é, nesse momento, ter muito dinheiro. É ter o domínio ali do mercado e ter um monte de motorista para que futuramente todo mundo dependa de Uber, né? Então, assim, quando eu trago esses elementos para o nosso dia a dia, acho que a gente consegue fazer ali uma associação, né, mais palpável, mais tangível, né, do que de onde estão ali as estratégias de marketing, né? Então, assim,
não está necessariamente em botar dinheiro no bolso, mas é em pensar muito lá na frente. Lá na frente o cara vai botar dinheiro no bolso? Vai. Mas essas novas empresas, as startups, né? Elas pensam assim muito lá na frente mesmo. Às vezes ganham dinheiro muito rápido, mas elas têm um planejamento de longo prazo assim muito interessante, muito formidável, e o marketing ajuda muito, muito nisso. Era isso que eu queria falar, Carlos. A gente pega o exemplo, por exemplo, da Amazon. A Amazon, ela cresce, cresce, cresce e ela não dá lucro. É um negócio assim maluco. E olha só que interessante. Por quê? Porque, por exemplo, Brasília, quando você fala em Amazon, a única coisa que vem na nossa cabeça é o seguinte: entrega rápida. É isso. Então, quando eles pensaram na estratégia deles, eles querem ser a empresa que entrega o mais rápido possível. Não interessa quanto custa isso, né? Eles vão entregar o mais rápido possível, dando prejuízo, né? Continua, Carlos. Assim, a Amazon, ela abriu mão historicamente de lucro para crescimento. Se vocês forem pensar, a Amazon tá rolando aí desde do início da internet. A gente pode pensar assim dos anos 2000 para cá, que ela, depois da bolha, principalmente do estouro da bolha da internet, a ideia dela é um comércio eletrônico, começou a vender quinquilharia, livros, quinquilharias, e hoje está rivalizando não só. Primeiro que a infraestrutura de internet, grande parte das empresas utiliza a Amazon, que é onde ela ganha dinheiro, na Amazon Web Service, mas, ao mesmo tempo, o serviço da Amazon de entrega, de venda e entrega, assim como o serviço de vídeo por streaming da Amazon, o Amazon Prime Video, eles são deficitários, eles dão prejuízo. Como é que a empresa cresce tanto? Porque a lógica dela é simplesmente pegar e se tornar uma empresa global e gigantesca. Qual a consequência disso? Pequenas empresas começam a quebrar. Durante a pandemia, a gente viu dois players grandes brasileiros, como a Magazine Luiza e a Via Varejo, que é a Casas Bahia, mais o Ponto Frio, despontando e ganhando espaço no mercado. Terminou a pandemia, a Amazon está engolindo todo mundo. Então, a Magazine Luiza tá perdendo valor em bolsa, a Via Varejo está perdendo valor em bolsa, porque elas não conseguem ser tão ágeis como a Amazon. E a Amazon tá engolindo todo mundo. Então, a lógica que se tem eu vou montar aqui uma estratégia de longo prazo e vocês podem ter certeza, oferta e demanda. Quando a Amazon tiver arrasado a maior parte das empresas, das pequenas empresas e das médias empresas, ela começa a ditar as regras dela. Daí vai colocar, quando a Netflix, que eu já estou falando para vocês há muito tempo, a Netflix vai fechar, vai falir. Quando a Netflix fechar e tiver cada vez menos concorrência no streaming, você acha que a Amazon vai fazer a R$10 o streaming dela? Colocar lá em cima. Você acha que o serviço de frete grátis por R$10 vai se manter para Roraima, por exemplo? Você comprando um produto em São Paulo e te entregando aqui em tempo recorde e não te cobrando nada? Não vai. Pode ter certeza que não vai. Assim como aconteceu antes na Americanas, Submarino, a própria Magazine Luiza. Netshoes, né, cara? Que fechou. Netshoes também. Muito por conta disso, né? Eles queriam entregar, tipo, frete grátis pro Brasil inteiro e não deram conta. Não vai, não fecha. Aí que tá a questão. Conta não fecha. A não ser que você tenha muito capital para você queimar, como acontece com a Nubank, que usa como marketing. E aí que está a questão. Em vez da Nubank fazer a captação do cliente gastando com publicidade, colocando na Globo, propaganda, ela está pegando aquele mesmo dinheiro que ela estaria colocando na Globo, está colocando, não,
toma aqui, cliente, eu estou te pagando aqui alguma coisa. O próprio PicPay faz isso, agora o 99Pay também faz a mesma coisa. Em vez deles pegarem e darem dinheiro para as agências de publicidade, eles estão colocando dinheiro no próprio cliente. Ó. Quanto tempo? Foram vários anos. Por exemplo, que o PicPay ele dava cashback. Você colocava crédito no celular e te dava o dobro de cashback. Mas como assim? Estava dando 10, 15, 20 reais. Não se sustenta. Mas só que não se sustenta na nossa visão. Mas quanto que ele estava gastando para captar um novo cliente, colocando propaganda na Globo, patrocinando Big Brother e tudo mais? Tem toda essa questão. James. Eu ia dar exemplo do Spotify, não é Spotify, tá? É Spotify, que é uma... Spotify, é isso mesmo. Que é uma corretora internacional para você fazer compras de ações internacionais, né? Cara, eles estavam dando 10 dólares. O que hoje, na cotação de hoje, né? 5,35, dá mais de 50 reais, né? Eu mesmo ganhei 400 reais dos caras só indicando abertura de contas. Inclusive, o Carlos não abriu a dele no meu link. Podia ter ganho aí 50 reais, tu e eu. 450, né? Deve ser ter faturado. Mas, assim, é a outra forma, né? A estratégia que os caras estão usando para fazer essa captura, né? De clientes e ter na base de dados dele, porque eles entenderam que o cliente é um bem, né? Um bem não, é um ativo muito valioso, super valioso. Porque, imagina, eu gasto aqui em Brasília, sei lá, uns mais ou menos ali, porque o mês varia muito, mas pelo menos ali uns 200 reais de Uber por mês, né? Algo em torno aí de uns 200 conto. Não aí, imagina quantas pessoas igual eu estão gastando 200 conto aí. E quando eu entrei, eles me deram, sei lá, 20 reais. Mas eu já gastei 200 ao longo de vários anos, né? Então, esses os cálculos, né, que eles fazem para poder entender se vale a pena ou não entregar esses 20 reais para o Carlos, para a Tamires, para a Melissa, porque eles vão perpetuar comigo, né, ao longo de vários... Apesar de usar o 99, apesar de usar outros aplicativos, mas continuam gastando dentro da minha plataforma. Eu me lembro do iFood, pô. Eu vivia comendo quase de graça no iFood. Ganhava lá 50 reais. Daí 20 reais. Daí hoje em dia não tem mais, não. Já era. Depois que eles ganharam, né? Agora. O Uber fechou, né? O Uber Eats fechou, não opera mais no Brasil. E assim vai. Alguém domina. Mas enfim, pessoal. Queria ouvir os últimos 5 minutos que a gente tem regulamentar de aula. Alguma consideração, ou até mesmo alguma pergunta para o Jameson. Está franqueada a palavra para vocês. Quem for pedir, levanta a mãozinha aí e vamos lá. Bom. Um de cada vez, por favor. Repete a pergunta novamente, professor, por favor, que a internet cortou. Não, a pergunta é se vocês têm alguma pergunta ou alguma consideração para o Jameson. Podem fazer. Sim. Bom, eu não sei se é a internet, se é, digamos assim, aquela vontade de fazer perguntas, né? Ou não, que nós não tivemos nenhuma manifestação. Mas, Jameson, assim, de qualquer forma, caminhando já para terminar nossa aula de hoje, na aula que vem, pessoal, já avisando logo que a gente vai discutir sobre a quarta avaliação, tá? Proposta que o Gustavo me fez da gente fazer um webinário, de vocês apresentarem alguma coisa, eu acho que vale a pena. A gente discute na próxima aula e chega a uma conclusão de como vai ser. E marca já a data também dessa apresentação desse webinário.
Jameson, eu te agradeço imensamente, novamente, tua participação aqui na aula. Espero que semestre que vem você consiga também participar da nossa aula. Sempre a gente acaba agregando bastante conteúdo. E deixo para você fazer suas últimas considerações. Carlos, só agradecer aí a atenção do pessoal, né? Obrigado pelo momento, pelo convite. A gente sempre está retornando aí ao mundo acadêmico de uma forma um pouquinho diferente, né? Também já estive lá do outro lado, né? E aprendendo, tendo que pagar as disciplinas, professor chato, esse negócio que tem na universidade. Mas não por ter concluído a graduação, mas assim, sempre busquei outras alternativas de fonte de informação, né? Então, caminhei lá com a pós, lá na USP, e assim, estou caminhando um outro caminho aí que eu falei até, a questão lá da plantação do café, né? A gente está aí com uma plantação de café em Roraima, e assim, parece ser uma coisa totalmente diferente, né? Eu até falei que ia comentar um pouquinho, eu vou aproveitar esses 2 últimos minutinhos, mas assim, independente se é uma loja de informática dentro do shopping, independente se é vender infoprodutos dentro de uma plataforma na internet, né? Ou fazer plantação de café em Roraima, a concepção de negócio, né? Os trabalhos de planejamento, plano de negócios, é tudo feito no mesmo fluxo de pensamento. O mindset, ele é o mesmo, né? Então, depois do momento que você entende esse fluxo, que você entende essa linha de pensamento, cara, começa a fluir muitas outras coisas, né? Então, assim, muitas oportunidades de negócios aí também em Roraima. E, assim, não conheço muita gente que fez contabilidade, fez engenharia, fez não sei o quê, mas acabaram migrando para outros negócios, né? Então, tá estudando contabilidade, é o que você quer fazer da sua vida, gosta, ama, faz, né? Mas sempre pensando nessa linha do negócio, né? Tentando agregar um valor para o seu cliente, né? Entregando, de fato, alguma coisa que vá mudar a vida dele, né? Não preste um serviço só por prestar. Peguei um cliente ali para fazer imposto de renda, né? Você pegou os dados, documento, lançou lá na plataforma da Receita Federal, pronto, acabou e morreu. Então, tente fazer alguma coisa a mais, né? Busque um a mais. Além de lançar, ainda restituiu mais grana para o cara, ainda conseguiu dar uma dica para ele no sentido de, para o próximo imposto de renda, você é investidor, eu tenho aqui essa planilha, a partir de hoje, né? Tente utilizar essa planilha lançando os seus informes lá das suas aplicações, que isso vai te ajudar a entender melhor o quanto você ganha, o quanto se você está perdendo ou não, e na hora de fazer o imposto de renda vai me facilitar muito a vida. Então, isso é só um exemplo, né? E dá para navegar em vários aspectos dentro da contabilidade, né? E assim, o primeiro semestre, tem uma jornada toda aí pela frente, desejo muito boa sorte a todos, né? E é isso, não se limitem, vamos para cima que Tamo junto, né? Tamo junto. Jameson, agradeço muito. Pessoal, tirar agora aqui a frequência de vocês, coisa importante da gente. Eu já tava quase me esquecendo. Salvar a frequência logo. Já estou terminando aqui a gravação. Pronto. Pausada.